Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Essa terceira live é do Coletivo Contratempo, no qual eu ingressei já faz um tempo, alguns anos. Minha história com o coletivo surgiu de uma conversa informal, onde nós reunimos alguns músicos, amigos, e alguns a gente ainda não conhecia, nunca tinha visto, e depois fomos nos entrosando, fomos marcando alguns encontros para a gente chegar aqui hoje e estar apresentando para vocês esse trabalho que foi construído ao longo de anos. Nessa terceira live, nós iremos apresentar diversas músicas de compositores brasileiros que marcaram a nossa trajetória e vida musical, que são influências importantes para a gente. E nós teremos também uma música de uma época, né, da época renascentista, onde também faz parte da nossa influência musical, porque nós todos estudamos aqui violão de uma escola tradicional, mas puxado para o lado erudito, e depois cada um acho que foi seguindo um lado mais abrasileirado da coisa, né? Essa ideia do coletivo surgiu como? Eu queria ter um grupo de amigos que divulgasse o violão como solista, né? E esses amigos eu também não conhecia, então eu tinha que descobrir esses amigos. Aí eu peguei contato de um, de outro, chama fulano de tal. Aí eu peguei o contato do Barone, liguei para ele foi muito solícito, assim, conversou comigo tranquilamente, falou, não, eu topo, tal. Aí foi o primeiro, aí depois eu fiz o contato pro Piero, também que está aqui, Piero Quirino, a gente conversou, tal. E aí ele, com pouquíssimas palavras, ele resumiu, não, eu topo, pronto. E depois eu fiz o contato pro Felipe também, Felipe Ramos, que eu vi um vídeo dele indo dar aula de música, tal, bem interessante. E ele também aceitou rapidamente o convite assim, e montamos um grupo pelo WhatsApp, né? E aí começamos a conversar e tal. E dessas conversas, muito bate-papo, né? Saiu o Coletivo Contratempo, que é difundir o violão, né? O violão especificamente como solista, né? Não que a gente não acompanhe, que a gente não toca com uma cantora, mas a gente quer ser o protagonista. Então o violão como protagonista. E disso ficou muito interessante, porque é um coletivo que cada um mostra a sua individualidade. E também fazemos outras formações de duos, de trios, de quarteto. Eu entrei, né, no coletivo a convite, né? Sim. Do PROC por volta do ano de 2015, se não me falha a memória, né? Sim. Foi justamente com essa proposta, né, de trabalharmos música brasileira, né, voltado exclusivamente, né, ao violão solo, né? Que o violão ele é muito conhecido, né, sobretudo no Brasil, por ser um instrumento acompanhador, né, especialmente no período aí da bossa nova, né, questão toda do samba. Então a gente queria mostrar essa outra faceta, né, desse instrumento, né, a sua versatilidade também, né. Eu entrei no coletivo não tem nem um ano, eu acredito, né, Rodrigo? Deve ter uns 6 meses, 8 por aí. É o mais novo, né? Caçula, né? Caçula. Então, tô gostando muito de trabalhar com os colegas, né, de fazer esse trabalho com a música, participar do Coletivo Contratempo. Espero que todos vocês gostem e aproveitem a nossa apresentação. O meu processo de composição
é sempre baseado em alguma experiência. Nesse caso da música Equilíbrio, eu tive uma experiência um pouco assim, fiquei com medo mesmo, confesso que eu fiquei com medo. Meu filho Rodrigo, que tem o meu nome, que é um menino agradável, nossa, eu gosto muito dele, não tenho o que falar. Só que ele estava bem novinho, né? Agora ele já está com 16 anos, né? Já está um meninão, já está tocando contrabaixo, enfim. E ele tinha 5 anos, essa experiência foi quando ele tinha 5 anos. Ele precisaria ir para a escola e não tinha ninguém, a avó dele tinha ido ao mercado e ela ia voltar, só que acho que teve um imprevisto e não conseguiu chegar a tempo. E ele tinha que abrir o portão para a perua passar e pegar ele. Uma coisa simples, que pra gente é muito simples. Você pegar e abrir o portão, mas para uma criança de 5 anos não é. E ele falou, pai, olha, eu não sei abrir o portão, como que eu faço? Eu expliquei todo o processo de como abrir uma porta com a chave para uma criança de 5 anos, no caso meu filho. E aí eu fiquei bem preocupado, saber se ele chegou na escola. Liguei na escola, eles me informaram, ele chegou, tal. Aí eu fiquei muito aliviado. Nisso que eu fiquei aliviado, eu fiz... Essa música saiu desse alívio. Ela só tem 2 notas. Então o meu processo de composição é muito baseado no relacionamento, na pessoa que eu conheço. Essa música faz parte de uma suíte, né? O que é uma suíte? Uma suíte é um conjunto de músicas. E ela é o 4º movimento. Né? São 5 movimentos. O primeiro movimento é para uma cacique chamada Jandira. O segundo movimento para uma senhora da cidade de Águas da Prata. O terceiro movimento para uma menina chamada Choro de Duda. E o 4º movimento para o meu filho, que tem o meu nome, Rodrigo Procnove Filho. E o 5º movimento para minha avó. Para compor você tem que transpirar muito. Você transpira, mas você tem que ter a inspiração. Que senão fica metódico, fica uma música de papel, né? Cerebral. E eu acredito que a música, ela tem um lado cerebral, mas tem um lado também, como diz o Mário de Andrade, que não explica isso, né? Você não explica, você tem que fazer, você tem que sentir. Então eu acredito muito nesse sentir aí. Sentir e se relacionar. Isso é o papel da música. Equilíbrio.
Bom, a primeira vez que eu conheci a música Tico Tico no Fubá, na verdade foi um tanto indireta, né? Porque quando eu era criança, eu sempre assistia aqueles programas culturais de TV e eu tenho uma leve recordação de ter escutado essa canção, porque a música Tico Tico no Fubá, ela inicialmente foi escrita para instrumento, sem voz, mas ela foi letrada anos depois. Inclusive, a versão mais conhecida ficou bem popular na voz de Carmen Miranda. Então, a versão que eu ouvi, provavelmente não, eu tenho certeza que foi a versão cantada. E aquilo ficou na minha mente, então eu não lembro assim exatamente do momento, mas eu tenho certeza que foi em algum programa cultural assim de TV que eu assistia, provavelmente quando eu era criança. A música Tico Tico no Fubá, ela é uma das músicas mais gravadas mundo afora do repertório instrumental brasileiro, juntamente com Garota de Ipanema e outros grandes clássicos. Composta em 1917 por Zequinha de Abreu, esta música ela foi trilha sonora de 7 filmes aproximadamente, e dentre esses filmes, algumas são produções nacionais e outras são produções internacionais. Bom, eu vou falar sobre a música Niterói, do compositor Américo Giacomino, que é um gênio aí do violão brasileiro, né? É um compositor que deixou muitas obras pra gente e para nós violonistas, enfim, pra música em geral. E essa música, eu comecei a tocar ela por conta de uma pesquisa que eu comecei a fazer sobre o compositor e suas músicas. É uma música que faz parte também, né, do CD do Coletivo Contratempo, do álbum Estradas. E é uma música que eu gosto muito
porque é um dos estilos de música que eu costumo tocar bastante, que é o choro, e que eu sempre gostei, desde quando eu comecei a estudar instrumento, né, o violão, e o choro é um dos estilos que eu mais gosto. Então essa música, eu descobri ela, na verdade, porque é uma música pouco tocada, né, pouco conhecida ainda, e tem poucos registros dessa música, né. É uma música que ela tem bastante ritmo em cima de acordes, e ela usa a extensão basicamente inteira do braço do violão, né. E ao contrário de muitos choros, né, essa música Niterói, ela não utiliza muitos baixos, né. O que é o baixo, né? Eu vou pegar o violão aqui. O baixo seriam essas cordas graves, tá? Isso seria uma baixaria de choro, né? E essa música Niterói, ela usa mais a extensão do violão, fazendo acordes, arpejos, né? Uma música um pouco diferente, é um choro um pouco diferente nesse aspecto. Então, por exemplo, eu gosto bastante, ele faz esses acordes, né? Então a música inteira, basicamente, vai trabalhando em cima de acordes tocados simultaneamente e com bastante ritmo, né? Então tem esse swing do choro, né? Muitos chamam essa música também de tango machixe ou choro mesmo, né? Então a minha relação com essa música é por conta do CD, né, que foi uma obra realizada para o CD do coletivo, e porque eu gosto muito do estilo musical, e porque eu defendo muito também a música brasileira e as músicas do Américo Giacomino, que não podem ser esquecidas de jeito nenhum. A gente tem que sempre levar para frente na história da nossa música brasileira.
Bom, a próxima música é a música Odeon, de Ernesto Nazaré. Esta música, ela foi composta para piano, na verdade, e ela é uma música que tem uma sonoridade muito familiar. É bem capaz de as pessoas ouvirem essa obra e dizerem assim que, mesmo que não conheçam, mas ter aquela sensação de eu acho que eu já ouvi essa música, ela me é muito familiar. E isso se deve ao estilo composicional de Ernesto Nazaré também, mas também pelo fato de que a música Odeon, ela já foi trilha sonora de algumas novelas, já foi abertura também de novelas, então isso também até está relacionado com a minha primeira experiência com esta música, que a primeira vez que eu ouvi ela, na verdade, eu fiquei já com aquela sensação de eu acho que eu já ouvi essa música em algum lugar. E no meu caso foi na novela O Cravo e a Rosa, que eu ouvi pela primeira vez como trilha sonora. Mesmo a música tendo no início ela tendo uma sonoridade mais, assim, para nós músicos, né, ela é em tom menor, então ela tem uma sonoridade, uma harmonia um pouco mais dramática. Mesmo assim, ainda para mim soou como algo feliz, né? É um pouco contraditório, mas existe muito isso na música também, né? Então, eu senti eu tive essa sensação de algo, sabe, um tanto feliz, agitado, divertido. E eu acredito que o Ernesto Nazaré gostava de imprimir essas sensações nas suas músicas, né? A música Odeon, foi escrita para piano, na verdade, e eu vou tocar uma versão que foi transcrita para violão. Ela ganhou letra alguns anos depois do poeta Vinícius de Moraes. E um fato também curioso sobre essa composição é que ela foi feita em homenagem ao proprietário da casa de cinema que se chamava Cinema Odeon, que ficava no Rio de Janeiro, na época de Ernesto Nazaré, que era onde o Ernesto Nazaré tocava para entreter a sala de espera do cinema. Então foi uma composição para essa finalidade.
temos a formação de violão erudito. Então fez parte do nosso repertório um pouco da música do período do Renascimento, o período barroco, do classicismo, música contemporânea e também da música brasileira. E a gente, nesses bate-papos, a gente achou importante colocar uma música desse tempo que a gente estava conhecendo e pesquisando sobre esses repertório de cada época, né? Então a gente, nesse bate-papo, a gente escolheu essa música, né? Uma música francesa que tem um título muito bonito, que eu vou deixar para o meu amigo Piero querido comentar, né, Piero? Como que é o nome mesmo da música? Musique Elisabethine. Isso, aí, assim, você vê, por isso... A pronúncia, né, aquelas, né? Tem que fazer o biquinho. Por isso que eu passei para ele e tal, né? Que para mim já fica difícil fazer o biquinho, mas fez parte do nosso universo esse repertório, né? Então a gente sempre assim é bom às vezes a gente colocar uma música para mostrar para as pessoas como o violão pode tocar em todos os períodos, né? Ela é importante também, ela tem uma questão que nessa música a gente consegue trabalhar as dinâmicas, né? Tem um diálogo dos violões ali, e isso é muito importante na formação de base, né, do instrumentista, né, do violão, né? A gente muitas vezes tá fazendo os contrapontos e tudo, né? Às vezes tem as perguntas e respostas, justamente, né? Então a gente consegue trabalhar a questão até do ângulo, né? Da mão, mudar os timbres, né? Que é uma coisa que me traz na memória a época de faculdade, né? O professor falava muito de trabalho dinâmica, trabalho som nas frases, música renascentista, né? O barroco também trabalha muito essa questão o claro e escuro, na questão toda. Permite isso, né? É rico nisso. E é bem legal que a gente usa isso também nas outras músicas, né? Serve para tudo. Esse aprendizado serve para a gente usar em qualquer repertório. Às vezes a gente quer tocar uma parte com um timbre mais doce, a gente vai mais próximo da boca do violão, a gente quer tocar um pouco mais metálico, vai mais para o cavalete aqui, que é essa parte aqui do instrumento. Então tudo isso a gente recorda das orientações dos mestres, né, que a gente teve, justamente. E tenta colocar isso nesse repertório, né? A música tá aí, né? Tem as ferramentas dela, né? Então, óbvio que o nosso coletivo é voltado, né, para o violão brasileiro, essa questão toda, mas nesse aspecto que a gente comentou, né, de trabalhar as questões musicais pontuais, era importante a gente resgatar, de certa forma, né, um pouco ali na Renascença, nessa peça, né. Bom, essa música, ela é um pouco do período dali da Renascença, né, cerca de 1500, e ela é uma música adaptada, né, do alaúde. Nessa adaptação, ela tá adaptação para duo, né? Duo de violões, que é algo bem comum, né? Sim. Principalmente desse período, né? Fazer arranjos, né? Trio, quartetos, o pessoal faz muito, né? De composições para alaúde e colocar no violão, que soa muito bem, né?
essa música Viola Quebrada, eu fiz esse arranjo para duo. Por quê? Porque a gente ia fazer uma apresentação na casa Mário de Andrade, e essa música é do Mário de Andrade. Então eu falei, vamos fazer uma homenagem, a gente vai tocar na casa dele, vamos tocar uma música dele. E a curiosidade foi que a gente descobriu que o Mário tem muitas músicas, né? E fiquei muito comovido com o material ali que eu conheci na casa dele, e gostei muito dessa música, né? Viola Quebrada, que é uma música muito conhecida, é uma canção muito conhecida, e aí eu fiz um arranjo, peguei a partitura original, que foi escrita, o Villa-Lobos reharmonizou para piano e voz, e a minha ideia foi não mexer na harmonização do Villa-Lobos. Eu peguei aquela harmonização do Villa-Lobos, tentei passar aquilo só para 2 violões, né? Passei para 2 instrumentos, e a segunda parte da música eu falei, agora vai entrar um pouco da minha personalidade. Eu quis fazer o quê? Eu peguei a segunda parte, o Villa-Lobos e todos os músicos são admirador da obra do Bach, né? Não tem como não ser, e o Villa-Lobos fez uma série chamada Baquianas, e uma dessas Baquianas, eu tive, acho que a Baquiana número 5, né, Thiago? Isso. Foi a Baquiana número 5 que eu... Tem uma citação de um trecho dessa... E aí eu peguei essa ideia dessa citação, que é um choro, né? É um choro essa Baquiana. E eu peguei essa ideia e coloquei na segunda parte da música, né? Para mostrar a ideia do Villa-Lobos e também mostrar a minha ideia com o recurso do Villa-Lobos, para ficar bem mais parecido com o Villa-Lobos, né? E aí eu e o Thiago executamos essa música e foi bem legal. Foi muito bacana. E vale lembrar também que a gente fez uma pesquisa dessa música. Sim. A gente foi buscar esse material no Centro Cultural aqui de São Paulo. E a gente não tinha ideia, né? Então aí conversando com o pessoal lá do Centro Cultural, eles indicaram, tem um material aqui, vocês podem ver. E aí a gente viu que tinha umas partituras originais, né? Inclusive bem antigas, quase que não dava nem para ler a partitura, né? E aí o Proc pegou, a gente fez cópia, né? E aí construiu o arranjo para 2 violões. Essa música também, eu já vi versões dela cantada, né? Tem muitas por grupos, versões, né? Versões cantadas. Pessoal da música sertaneja, né? Sim, só que solada eu não vejo muita versão, muitas versões, né, dela solo. Então, solo ou com formações mais melódicas, né, assim, de instrumentos, né? E principalmente para violão nunca vi também ninguém tocando isso solando, né? Daí veio essa necessidade da gente fazer esse duo, né? Para fazer essa apresentação na casa do Mário de Andrade, né? Que inclusive o pessoal ouviu, falou que ele aprovaria, né? Então a gente ficou muito contente. E, pelo amor de Deus, não deixa a viola quebrar não, viu? Se quebrar, olha... Ela falou viola quebrada aqui, eu fiquei até medo, né? Viola não pode ser quebrada não. Muito, muito legal o título. Mas o ritmo da música é todo quebrado. O ritmo é quebrado. Então deve ser por isso.
Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa live. Foi um prazer apresentarmos, né, esse repertório para vocês. Um conjunto de peças, né, que a gente preparou com muito carinho e consideração. E espero que a gente se encontre pessoalmente e que não demore muito e que essa situação da pandemia se resolva o mais breve possível. Bom, pessoal, gostaria também de deixar o convite a todos vocês para seguirem as nossas redes sociais, sigam o nosso canal também, se inscreva lá. E, bom, cada um de nós, né, usamos Instagram também. Vocês podem acompanhar também um pouco do nosso trabalho. Nosso trabalho também no Spotify também está disponível para vocês ouvirem e apreciarem e também conhecer um pouco mais da gente. E para finalizar a live, nós vamos tocar a música de autoria do nosso amigo aqui, Rodrigo Proknov, Prato Feito. É um arranjo que ele elaborou para 4 violões, mas, no entanto, a música é original para violão solo. Um abraço a todos e até as próximas lives.